Quem é responsável pelo caminho espiritual tomado por um parente nosso, quando ele falece? Quem é responsável? Céu, inferno? Porque eu vejo muitos filhos de Deus se sentindo culpados, muitos filhos de Deus se sentem tristes, mas alguns se sentem culpados. E tem muitos que ficam, e Satanás se aproveita disso, mas eu poderia ter feito mais, e eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e começa a criar uma culpa dentro de si. E Satanás se aproveita disso, e ele trabalha em cima, e ele às vezes tem prendido muitas pessoas nisso. Quem é responsável, afinal, quando alguém, pelo caminho espiritual de alguém? Para começar, por isso que eu falei que nós vamos aqui tratar de conceitos já estabelecidos, não tem nenhum conceito novo. Para começar, eu gostaria de falar com vocês um conceito tão simples e tão básico. O que é ser salvo? O que é ser salvo? O que é salvação? Para dizer o que é salvação, deixa eu primeiro dizer o que não é salvação. Não é o caminho da salvação. Muitos acham e muitos pensam realmente que ser salvo ou não ser salvo está relacionado muito com o que a gente faz aqui na terra. Muitos acham que vão para o céu por serem bons amigos, companheiros, queridos, talentosos, que deixam um legado. Muitos creem que isso habilita pessoas a estarem no céu com o Senhor. E muitos também acham o contrário, que as pessoas vão para o inferno porque elas são más, ladrões, perversos. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, antipático. Tem gente que, assim, não faz questão de ser simpático com ninguém. Não faz questão de ter um bom relacionamento com ninguém. E a gente começa a achar, mesmo filhos de Deus podem achar o seguinte: não, o fulano foi para o céu. Por que ele foi para o céu? Não, porque ele era uma pessoa boa, ele era um obreiro bom, ele é um homem fiel, ele era... Isso tudo é muito bom. Mas isso por si mesmo não vai levar ninguém ao céu. Da mesma maneira que ser uma pessoa muito ruim nessa vida não vai levar a pessoa para o inferno. Pastor, como assim? A pessoa não vai para o inferno porque ela matou, ela não vai para o inferno porque ela roubou. E a pessoa não vai para o céu porque ela trabalhou muito na casa de Deus. Nós temos que compreender isso, entender o básico. O que é ser salvo? O que é ir para o céu? O que é ir para o inferno? Vai para o céu quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, isso é tão básico? É, mas nós nos esquecemos disso em nosso dia a dia. Vai para o céu quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Da mesma forma que vai para o inferno, não vai o mal, o perverso por si só, por suas perversidades. Vai por não se arrepender delas e não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que delimita o caminho de alguém é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa é uma decisão tão pessoal, mas tão pessoal, que Jesus compara a uma porta estreita. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus 7, mesmo sentadinhos. Mateus 7, no capítulo 7, 13. Mateus 13, 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. Então entenda bem, o Evangelho
A ida para estar com o Senhor, ela se dá por aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a passar por essa própria porta que o próprio Senhor Jesus chamou de porta estreita. Ou seja, aqui começa um primeiro conceito. Por mais que preguemos o Evangelho, e devemos pregar o Evangelho, a decisão é igual ao cartão de crédito, pessoal e intransferível. Então já temos aqui, começamos a ter uma resposta. Quem é responsável pela sua vida espiritual? Para onde vai após a morte? A Bíblia diz que a porta é estreita, só passa um. É estreita porque só passa um. O responsável final, a decisão final, por mais que nós queiramos, por mais que nós amemos a pessoa, por mais que nós desejemos, por mais que nós falemos do Evangelho para ela, mas a decisão final é da pessoa. Nós, como pais, ensinamos os nossos filhos o caminho correto. Nós, como pais, ensinamos valores aos nossos filhos. Valores que devem ser usados, primeiramente, na vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, mas também valores para a sociedade. Existem, sim, pais que ensinam seus filhos a roubar. Nós estamos vendo aí esquemas de corrupção que envolvem famílias, que colocam parentes. Nós estamos vendo isso. Mas é a regra que nós ensinemos para nossos filhos a boa conduta. Mas agora, se eles vão seguir por esse caminho ou não, é uma decisão deles. Jacó seguiu, mas Esaú decidiu não seguir o caminho de seu pai Isaque. E a Bíblia diz que foi uma tristeza para Isaque e para Rebeca. Mas ele, tendo conhecimento, decidiu não seguir. Então eu entendo. Primeira coisa, a responsabilidade ela é individual, será cobrada individualmente. E nós agora estamos encerrando uma revista sobre o Apocalipse. E no julgamento do trono branco, cada um será julgado individualmente. Graças a Deus que teremos corpos glorificados. Você imagina quanto tempo vai tomar julgar um por um? Eu creio que Adão esteja com o Senhor. Eu creio que Adão esteja. Eu creio. Mas Caim já acho meio estranho. Então, assim, não estou aqui estabelecendo salvação de ninguém. Mas vamos começar lá por Caim. Abel também está com o Senhor. Abel foi o primeiro que esteve com o Senhor, né? Que ficou esperando o Messias. Abel foi o primeiro. Bota lá, desde Caim até o último, sendo julgado individualmente pelas suas obras. Vai demorar um tempo. Mas nossos corpos serão glorificados, nós vamos aguentar em pé o tempo todo. Não tem problema de cansaço mais para a gente. Mas nós vamos lá. Cada um vai ser julgado individualmente. Existem escolhas em nossas vidas que são eminentemente individuais. Eu brinquei aqui com a minha esposa, foi domingo passado, falei que estava casado com ela há 24 anos e tal, que eu tinha errado. Ainda falei assim, olha, no dia que eu casei com a Milene, eu escolhi a Milene. Eu também escolhi fazer uma exclusão. Estou vendo aqui os irmãos que eu casei há pouco tempo, né? Pelo menos eu casei não, que eu ministrei a palavra. Você fez uma escolha que excluiu. Você escolheu ela. Eu escolhi Milene. Isso exclui qualquer pessoa do presente, passado e futuro. Sabia disso? Exclui. Rodrigo com a Alessandra. O dia que ele casou com a Alessandra, ele diz assim, olha, todo o meu passado, não importa o que eu passei lá atrás, minha vida agora é a Alessandra. Meu presente é a Alessandra. E meu futuro? Pode aparecer quem aparecer na minha frente. Meu futuro é a Alessandra. A Bíblia manda se alegrar com a mulher da nossa mocidade. Então, nossa escolha gerou uma exclusão. As escolhas que nós temos que fazer, elas são individuais e não há como ser outra pessoa a tomar aquela decisão por nós. Então, cada um
tem que fazer uma escolha individual. Mas agora, para fazer uma escolha boa, só para a gente poder caminhando, para eu poder fazer uma escolha boa, eu tenho que ter a informação correta. Quantas vezes nós, como pastores, a pessoa chega, pastor, isso, podemos fazer isso? Podemos fazer aquilo? Vamos por esse caminho? O pastor dá um ok. Mas ele não tinha todas as informações. Aí depois eu disse, mas o pastor deixou. Mas eu deixei, mas eu não tinha todas as informações. Algumas coisas foram omitidas. Se uma informação é omitida, qual é a chance de ter uma decisão errada? Muito grande. Nós temos que dar, vamos dizer assim, toda a informação para que a pessoa possa escolher o que ela quer da sua vida. Então começamos a responder em que ponto? A salvação ela é individual, mas cabe a nós, filhos de Deus, darmos todas as informações para essa pessoa para ela poder fazer sua escolha. O que é dar informação no reino de Deus? No mundo espiritual? É o quê? Levar o evangelho, orar, interceder por essa pessoa. João 3,16, eu já falei isso para vocês umas 10.000 vezes, mas vamos repetir de novo. João 3,16, você não precisa abrir. Vamos dividir esse versículo em 3 partes, é importante a gente relembrar desse conceito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não há uma participação do homem. Deus amou, Ele quis amar, Ele escolheu amar. Que deu o seu Filho unigênito. Também não há uma participação humana. Ele resolveu dar de si mesmo, dar o seu Filho. Agora tem a participação humana, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. Deus amou, Deus deu o seu Filho, e agora qual é a única hora que o homem tem que entrar? Crer. Para todo que crer. E como é que eles vão crer se não há quem pregue? É por isso que nós temos a necessidade de pregar o evangelho. Nós temos que mostrar uma coisa para a pessoa. Deus te ama. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é simples. Pregar o evangelho é simples. Deus te ama. Ele morreu por você. Creia nele e você será salvo. É João 3,16. Repetindo, Deus te ama. Ele morreu por você. Creia nele, para que você seja salvo, para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna. A pregação do evangelho em sua base, ela consiste nisso. Mas agora, se cabe a nós, coube a Deus amar e dar seu Filho, cabe a nós pregar e dizer e declarar que Deus ama e que deu seu Filho. Cabe a cada um escolher ou não crer. De uma maneira que, se eu cumprir bem o meu ministério, eu sei que mesmo cumprindo bem meu ministério, alcançarei a muitos, mas não conseguirei alcançar a todos. E nós vamos ver mais para frente. Mas agora, sem falta de amor, muito pelo contrário, porque começamos com Deus amou, e eu tenho que amar também. Mas eu tenho que entender, eu tenho de fazer, pregar e levar o evangelho, mas se efetivamente a pessoa não quiser receber, foi efetivamente, desculpa a palavra de novo, uma escolha dela, e que nós lamentamos e que nós choramos, mas foi uma escolha dela. Tanto assim, que lá no final de Apocalipse, que nós estamos estudando isso, a Bíblia fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por quê? Irmãos, é um trecho difícil, mas você precisa saber que Deus não vai tirar de nós a nossa essência, a nossa humanidade, a nossa alma. Deus não vai tirar os sentimentos de nós com o corpo glorificado. E muitos de nós veremos, amigos e parentes, pessoas que amamos nessa terra, caminhando para o lago de fogo e enxofre. Isso será doloroso para nós. Por isso que Deus diz assim, olha, quando acabar o julgamento do trono branco, imediatamente Deus diz assim, olha, desce o novo céu, a nova terra, assim, olha,
vou enxugar dos olhos de vocês toda a lágrima. Mas em nenhum momento Deus culpa a cada um, a nós, dessas pessoas estarem indo para onde vão. Mas cabe a nós, urge a nós, pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Se a decisão é pessoal, eu tenho que insistir e dar todas as informações para que a pessoa possa tomar uma decisão consciente. Então, eu sou responsável pela pessoa ir para o céu ou para o inferno? Se for para o céu, de uma certa maneira sim, porque eu consegui ser bem-sucedido na pregação do Evangelho. Mas se ela não for, não, eu não sou o responsável. Mas a saber também, eu como filho de Deus, fiz tudo o que eu podia fazer para levar o Evangelho a essa pessoa. E aqui entra algo interessante, que é fazer tudo o que eu posso fazer para levar o Evangelho a uma pessoa. Talvez isso aqui seja a parte mais importante da mensagem. As pessoas confundem fazer de tudo. Eu vejo muita gente, um dia eu fui mostrar um trabalho que a gente faz de evangelismo do Solo Conf. Aí eu cheguei para o irmão, falei do nosso trabalho do Solo Conf, falei assim, nós entregamos de casa em casa uma cartinha e a pessoa, no seu secreto, ela lê e ela vê e muitos têm se convertido. A pessoa olhou para mim, ela não conseguiu se converter, mas não é o suficiente, não é o suficiente, eu tenho de falar, eu tenho que ir lá, que dar uma mensagem, falar com a pessoa. As pessoas acham que levar o Evangelho é falar simplesmente. O problema da igreja do Brasil, pastor Neto depois pode puxar minha orelha se eu estiver errado, tem um técnico, né, que, lembra que ele ficou gravado no meme, ele fala muito? Um técnico de futebol ficou assim, fala muito, ficou gravado um memezinho. O problema da igreja do Brasil é que ela fala muito, mas ela dá pouco testemunho. Vamos lá, quando você fala, eu não tenho estatística aqui de cabeça não, tá, irmãos? Mas eu tenho, isso aqui é um estudo científico, isso aqui agora, né, não é Bíblia, é um estudo científico. Quando você fala, apenas 7% do que você fala está sendo levado em consideração pela pessoa. Apenas 7%, guarde isso. A maior parte está dividida entre o seu gestual e o seu posicionamento do corpo. Isso significa que, por exemplo, você está na casa de alguém e a pessoa te oferece uma coisa que você não gosta. Vamos dizer para mim seria um prato de angu com um monte de moela em cima. Eu não gosto. Tem gente que gosta, beleza. Porque por mais que você diga que está gostoso, o teu corpo fala que não está. O teu rosto fala que não está. Está tudo bem? A gente não sabe que quando não está tudo bem com uma pessoa, quando ela fala de praxe, não sabemos disso? A gente sabe, a gente consegue detectar. Quando a gente é casado há muito tempo, a gente sabe que a coisa não está boa. A gente chega em casa, abre a porta, marido e mulher têm essa experiência. Você olha e põe assim, a coisa não está boa. Você sabe quando você faz alguma coisa que vai dar errado, muito errado. Eu, principalmente, eu e a Milene, que a gente trabalha junto no ministério, eu sei quando acontece alguma coisa na igreja, que eu já olho para casa e falo assim, vai dar ruim em casa. Em casa ela puxa a minha orelha. Né? Então, assim, a gente sabe, a gente conhece. A pessoa não precisa nem falar, a gente sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma geração, não digo até uma geração, mas estamos vivendo um tempo em que se fala muito, não, eu quero pregar o Evangelho, então eu vou falar das verdades de Deus, eu vou falar da verdade bíblica. E às vezes você está no trabalho falando da verdade bíblica, da palavra de Deus, mas as pessoas não estão ouvindo você. Tem momentos que elas vão ouvir você, mas primeiro elas vão ver você. Eu vou chegar lá. Você está falando do Evangelho, mas as pessoas não estão ouvindo, porque elas estão vendo a sua atitude. Eu tive um problema
volto a dizer, eu estou repetindo conceitos. Essa mensagem hoje é para repetir conceitos e dar um encadeamento para eles. Eu tive um problema na escola com a minha filha. Uma criança estava mordendo a outra, mordendo a outra, que mordendo a outra, que mordendo a outra. A minha filha, ela trabalha muito por imitação, morderam ela, ela passou a morder os outros. Então, assim, foi uma série de mordidas para lá e para cá. E muita agressividade de algumas crianças, isso foi no colégio antigo. E tivemos uma reunião de pais, eu não fui, foi a Milene, eu sabia que ia dar confusão, foi a Milene. E os pais dizendo, mas eu não ensino isso para o meu filho, mas eu não falo isso para o meu filho, mas eu não sei o quê. E tem filho dizendo que ia bater no outro. E eles afirmando que não ensinavam isso para os seus filhos. Quando a Milene me contou, eu falei, eu acredito que eles não ensinem de palavra. Mas a criança não vê, não ouve, não absorve a palavra dos pais. Uma criança pequena, ela absorve de ver, visualizar o que os pais fazem no seu dia a dia. O pai pode falar, não bata, não grite com fulano, mas se ela vê ele gritando com todo mundo, ela vai gritar com todo mundo. E a gente começou a observar ali, uma pequena visualização, dos próprios pais, como eles se falavam na reunião, que alguns pais, sim, transpareciam violência. Por mais que eles falassem que não ensinavam para os seus filhos, eles transpareciam na própria reunião violência. E as crianças repetiam aquilo que elas eram enchidas durante o seu dia a dia. Não adianta você falar para uma criança pequena, não faça isso. Se você fizer, ela vai fazer. Porque ela não está muito aí porque você fala. Não é idade para isso. Vocês estão entendendo? É a idade da imitação. Vai imitar o que você está fazendo. Da mesma maneira, a gente fala que urge pregar o evangelho nessas três bases, Deus te ama, Jesus morreu por você, aceite para você ter vida eterna com Ele, para você ser salvo. As pessoas não vão olhar primeiramente o que você fala. Elas vão olhar você como pessoa. Então, quem é você como filho de Deus? Não é o que você fala, não é o que você pega a Bíblia e bota debaixo do braço. Que eu já vi muita gente fazer besteira no trânsito com a Bíblia em cima ali em cima do console do carro. Quem é você como cristão na sua família? Mas não é quem é você, quem você acha que é. Porque se nós julgássemos a mim mesmo, nós mesmos não seríamos julgados. Desculpa pegar esse texto da ceia e aplicar nisso. Quem dizes que eu sou? Jesus perguntou. Se você perguntar para a sua família, quem você acha, que tipo de cristão você acha que eu sou? Você teria coragem de perguntar isso para a sua família? Você ia ouvir algumas besteiras, mas Pedro falou quem era Jesus, certo? Pedro falou. Será que você vai conseguir pessoas que falem quem realmente você é? Quem sou eu como cristão na minha família? Que testemunho eu tenho dado à minha família quando eu não falo? Só pelo meu modo de agir, só pelo meu modo de falar, de andar, de proceder. Quem sou eu na minha família? No meu trabalho, quem sou eu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você cede em alguma coisa espiritual, parece que você está agregando, parece que você está indo junto com o pessoal, né? Com todo mundo. Mas, na verdade, você está perdendo. Porque o que eles querem ver em você, quando eles precisarem, é aquilo que, toda vez que você cede espiritualmente, você está perdendo. Por mais que eles zombem de você, por vezes eles forem num happy hour tomar alguma coisa, uma bebida alcoólica, tal, uma cervejinha, ir aqui, fazer aquilo, fazer aquilo outro, um cambalachozinho dentro do seu trabalho. Ah, o patrão ganha muito, então a gente pode fazer isso. Quando você não participa disso, à primeira vista você pode parecer até uma pessoa boba, uma pessoa, né? Mas ali eles estão vendo também que você tem um caráter firme. E que caráter firme é esse? Por que eu tenho esse caráter firme? Porque ele é um filho de Deus, porque ele é um cristão.
Então, quando eles precisarem, eles vão recorrer a quem tem um caráter firme, um caráter cristão. Então, é uma reflexão para nós. Ah, pastor, eu quero pregar o evangelho, eu quero levar o evangelho. Então, comece fazendo uma pergunta. Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês, parentes, dizem que eu sou? Que cristão eu sou para vocês? Que cristão eu sou no meu trabalho? Que cristão eu sou na sociedade? Porque o meu testemunho prega muito mais do que as minhas palavras. E quando o meu testemunho chega na frente, os corações se abrem para a mensagem que eu tenho que levar. As pessoas querem fazer o contrário. As pessoas não estão dando testemunho cristão e querem levar a palavra primeiro, mas sem dar o testemunho cristão. Aliás, a palavra cristão ela é trazida em livro de Atos. Eles eram os do caminho, mas chegou em uma cidade que eu esqueci o nome, eles passaram a ser reconhecidos como cristãos, imitadores de Cristo. Você quer levar a salvação às pessoas que você ama? Que tal você melhorar como cristão primeiro? No seu testemunho, não nas suas palavras primeiramente, mas no seu testemunho. Para que assim o seu testemunho possa abrir o coração das pessoas para ouvirem a palavra que já está dentro, fluindo, mais que fluindo, está saindo, está transbordando do teu ser. O que é ser um cristão, alguém que prega a palavra? Ah, pastor, eu não sei evangelizar pessoalmente. Como temos aqui os 4 evangelistas hoje que têm na sua função primordial o evangelismo. Tem gente aqui dos evangelistas, eu sei, todos eles são assim, mas tem gente aqui dos evangelistas que se colocar do lado do não crente, vai evangelho direto. Tem gente que é assim. Que bom. Mas se você não sabe pregar o evangelho, você não sabe levar o evangelho às vezes com palavras, leve o evangelho com atitudes. Leve o evangelho com uma vida santa. Leve o evangelho com um testemunho cristão, que naturalmente essas pessoas pegarão na orla dos seus vestidos. Que naturalmente elas procurarão você. Então, quer ser eficiente na sua pregação? Quer ser eficiente na pregação do evangelho aos seus amigos, parentes e familiares? Primeira coisa, Jesus disse, por causa deles me santifico a mim mesmo. Primeira coisa, santifique-se. Primeira coisa, tenha um bom testemunho cristão. Primeira coisa, seja um homem, uma mulher de Deus. Não se importe em primeiro momento, eu estou sempre repetindo essa palavra, não se importe em primeiro momento no que você vai pregar, que você vai falar. Procure ser, porque eles vão olhar primeiramente quem é você, quando não está falando, quando não está pregando e muitas vezes até quando não está presente. Eles vão olhar você. E a partir daí, no momento certo, eles vão procurar você ou Deus vai abrir oportunidade para se falar do Evangelho. Qual é o grande problema do Brasil? Qual é o grande problema do Brasil em relação às igrejas? Porque muita gente tem se fechado para o Evangelho. Falta de testemunho cristão. É a vida precedendo as palavras. A vida com Deus que precede, que vai antes das palavras que eu digo. O que faz um líder, um pastor, ser um homem de Deus e um pastor não ser visto como um homem de Deus? Uma das primeiras coisas que são bem simples é: suas palavras condizem com as suas atitudes? Sua pregação condiz com o que ele vive? Uma coisa tão simples. Agora eu falo, pastores não são seres especiais. São tão sujeitos a errar como cada um de vocês. Aí eu pergunto também para você: o que te faz um homem ou uma mulher de Deus? Quando a sua vida está de acordo com a palavra de Deus.
Aí você gera o testemunho cristão. Deixa eu te dar uma receitinha então, já que nós estamos falando, começamos falando dos nossos queridos que partem para o Senhor. Para onde eles vão? Quer ser eficiente na pregação do Evangelho à sua família, a seu papai, a sua mamãe, sogra, sogro, filhos? Primeira coisa que você tem que fazer, antes de procurar palavras, você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Ou seja, você tem que pregar calado. Você tem que pregar o Evangelho de boca fechada. A sua vida tem que pregar o Evangelho. É você mesmo quietinho, nas suas atitudes, no seu dia a dia, você pregar o Evangelho com a sua palavra. Outra coisa que é muito importante também, que a gente vai... Hoje a palavra vai ser mais rapidinha. Não tem como um filho de Deus que ande na presença do Senhor, um filho de Deus que dê testemunho verdadeiramente de Cristo em sua vida, não tem como ele não transbordar isso. Não tem como. Você é um forninho. Já foi num lugar frio, que você senta nos restaurantes e tem aquele negocinho, aquela chaminha que fica para te aquecer, tem lãzinha de carneiro para você sentar. Você é uma chaminha, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele é um fogo, ele é a chama. E quando você está com ele, você está super, hiper, mega aquecido. Então por que eu digo que você é um forninho? Você é um forninho quando você chega, se um homem ou uma mulher de Deus são verdadeiramente de Deus, quando chega numa reunião familiar que pisa, eles não veem diferença? Vem diferença. Você é um forno, você estaria aquecido com a chama do Espírito. Você faz a diferença. E eu digo mais, se você é um homem ou uma mulher de Deus, rios transbordam do seu interior, certo? Mas quer ver uma coisa interessante? Você provoca sede. Você também é sal. Você está no seu trabalho, você, ao mesmo tempo que você é uma chama, a chama do Espírito está dentro de você, ao mesmo tempo que rios de água viva fluem do seu interior, certo? Mas também você é sal. Aí você senta do lado de alguém para trabalhar, a pessoa começa a ficar incomodada. Aí ela vai ficando incomodada. Sabe por quê? Está provocando sede. Tem algo que você tem que ela não tem, tem algo que você tem que ela quer. Ela não entende, mas ela quer. Então eu digo para você, e a Bíblia fala, até Jesus disse assim, a Bíblia diz em João 1:11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para o povo de Israel, mas eles não receberam. Se você estiver no meio do seio da sua família, parentes íntimos, próximos que você ama, amigos que você ama, pessoas do trabalho que você aprendeu a amar, se eles não vierem a aceitar Jesus, não vou tomar isso como uma culpa pessoal, um erro meu. Mas eu tenho que ter certeza na minha vida, como filho de Deus, que a minha presença, aí sim depois, as minhas palavras, sim, eu não estou aqui desprezando as palavras, só estou querendo dizer para você, primeiro chega você, as pessoas vão saber quem é você, depois as pessoas vão validar você e vão ouvir o que você tem a dizer. Mas eu quero ter certeza na minha vida, eu quero que cada um tenha certeza na sua vida, que aonde você passou, por quem você teve contato, por quem você andou, a chama do Espírito aqueceu aquela alma, aqueceu aquela vida. Que você, como sal, provocou sede. E que na hora que a pessoa teve sede, você teve os rios de água viva transbordando para dar àquela pessoa. Essa talvez seja a nossa preocupação.
Guarde isso. Pregue com sua vida, a tempo e fora de tempo. Seja um missionário, mas não se culpe se alguém efetivamente não quiser. Isso também aconteceu com Jesus. Então eu quero terminar dizendo: qual é a certeza absoluta de que uma pessoa aceitou Jesus ou não? Isso é com Jesus. A gente não tem como saber no seu todo. A gente, por indícios, a gente consegue, por caminhos que a pessoa traça, a gente consegue saber. Está com o Senhor ou não está com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Qual é a preocupação que você deve ter, então, em relação aos seus parentes, aos seus familiares, aos seus amigos? A preocupação maior. Primeiro, levar o Evangelho nas três coisas básicas. Deus te ama, Ele enviou o seu Filho, aceite para você ter vida eterna. Segundo, lembre-se, guarde isso, a sua vida prega mais do que as suas palavras. Então, a sua presença deve provocar sede, a sua presença deve aquecer. E assim que for aberta a sede, assim que for aberto uma brecha para você, os rios de água viva que transbordam do seu ser devem saciar essa pessoa. Isso é o que nós temos que ter certeza em nossas vidas. Não é o quanto nós falamos para ela, simplesmente, mas o quanto eles enxergam em nós, Deus, Cristo em nós. Quanto eles enxergam Cristo em nós. O quanto eles veem em nós o que aconteceu lá no livro de Atos. Verdadeiramente ela pode ser chamado de cristão. Então, nessa noite, para a gente poder ir terminando, eu pergunto para você: quem é você? Quem dizem que você é como cristão? Se você conseguir responder isso, ou se as pessoas olharem para você como verdadeiramente um filho de Deus, alguém onde transborda o Espírito Santo, onde que aquece, que gera sede e que tem do manancial de águas vivas para dar, você está cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer. No mais, cada ser humano, individualmente, tem de fazer a sua escolha. Mas eu, como filho de Deus, tenho que ter certeza de que eu fiz tudo que eu deveria fazer. E mesmo assim, depois de fazer tudo o que nós devemos fazer, não acontece de vez em quando com nós, poderíamos ter feito mais. A Bíblia diz, somos servos inúteis. Devemos dizer, somos servos inúteis. Em que sentido? Nós podemos dizer, encaixar na palavra: nunca chegue ao estado de soberba. A santificação lança fora a soberba. Separe uma coisa de outra. Mas você deve procurar ser uma pessoa santa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, inserido na sociedade. Você precisa fazer a diferença. Eu creio que você vai atrair muitos para Cristo. Eu creio que se você interceder, Deus vai ouvir e vai trazer muitos dos seus para a mesma fé que nós professamos. Mas eu tenho que ter certeza. Eu quero que você saiba, cada um daqui saiba. A decisão de cada um é pessoal. Pessoal e intransferível como cartão de crédito. Mas independente de ser pessoal e intransferível, nós precisamos entender o que é verdadeiramente pregar o Evangelho. O Evangelho começa com vida. Eu estou repetindo o conceito para a gente terminar. O Evangelho começa a ser pregado com a sua vida e depois com as suas palavras, com a sua vida. Ore, clame pelos seus familiares. Mas se efetivamente alguém, pelos seus amigos, não passar pela porta chamada Jesus, você tem que entender que foi uma decisão, uma escolha da pessoa. E Satanás não vai te culpar. E Satanás não vai lançar culpa em você sobre isso.
porque você vai saber, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, levei o Evangelho, mas a escolha, seja para bem ou seja para mal, a escolha ela é individual, cada um tem de fazer. Há escolhas na vida que cada um tem de fazer, cada um, individualmente. O pastor Anés falou de manhã, eu vou repetir esse conceito. Cada filho meu, eu posso levá-los até a porta. Foi o que eu fiz. Eu levei até a porta chamada Jesus. Assim, essa aqui é a porta. Jesus. Essa é a porta. Quer um conselho do seu pai? Não foi assim que eu falei, tá? Mas vocês vão entender. Entra, vai ser muito bom. E meus filhos entraram. Mas eles tiveram que entrar individualmente. Eu só levei até a porta e mostrei. Eu quero que você entenda. Leve seus parentes e familiares à porta. Mostre a porta. Mostre que você é íntimo dessa porta, Jesus. Quem é íntimo leva até a porta. Assim, estou convidando você, aceite, entre por essa porta. E a gente faz isso com o quê? Com a nossa vida. A escolha é individual, mas eu creio que também nós temos de ter vidas tão santas que possamos levar essas pessoas até pertinho da porta e não mostrar de longe, ó, a porta é aquela ali, ó, vai lá. A gente leva até a porta, vai. Quero dizer nessa noite, essa palavra é meio complicada de dar, merece até um complemento melhor. Mas eu quero dizer nessa noite, qual é a melhor forma de você levar pessoas à beira da porta chamada Jesus? Diz assim, entra com a sua vida. A escolha é pessoal. Tem pessoas que não vão querer entrar, mas você levou até a porta. Você mostrou, você deu todas as informações para que a pessoa tomasse a sua decisão. E é isso que nós devemos fazer. Ter certeza que levamos cada um até a porta chamada Jesus. Agora, se não aceitar, pastor, não é mais problema meu? Apocalipse 22. 22 não. Apocalipse, agora eu perdi o capítulo. Apocalipse 21. 20 ou 21? Mesmo assim, há uma tristeza no nosso coração. Mas chegará o dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos a lágrima daqueles que não rejeitaram, daqueles que não aceitaram. Então, não há uma indiferença. Não existe indiferença. Ficaremos tristes? Ficaremos tristes. Naquele dia do julgamento do trono branco, ficaremos tristes? Ficaremos. E o Senhor sabe. Ele enxugará dos nossos olhos a lágrima, as lágrimas, tirará de nós essa tristeza. Mas eu aqui não estou pregando, para terminar, derrota ou pregando, só estou dizendo para vocês, vivam de uma tal maneira que as pessoas ao seu redor possam ser levadas à entrada dessa porta e você possa dizer, aceita, é bom, eu já passei por ela, é bom, eu entro e saio porque eu tenho liberdade. Não no sentido de salvação. O pastor Janaé já explicou isso, eu não vou perder tempo explicando de novo. Eu tenho liberdade, eu entro e saio. É bom, experimenta, é bom. Vai. E para isso, repetindo o último conceito. Viva uma vida que pregue o Evangelho. Depois você vai se preocupar com as palavras que você possa levar à pessoa. Primeiro, viva uma vida que pregue o Evangelho. Viva um testemunho cristão. Nessa noite eu quero trazer isso para vocês. O mais importante dessa mensagem não é para onde vão nossos queridos que morrem. Qual é a nossa responsabilidade? O mais importante dessa mensagem é viver uma vida de uma tal maneira que mesmo eu não falando nada, eu pregue o Evangelho. Esse é o mais importante. E eu quero terminar, faça uma meditação, quero que você faça um exercício mental
Se você quiser fazer um exercício real, prepare-se, mas faça um exercício mental. Pense nos seus familiares, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente em volta na sociedade, aquela micro-sociedade ali de vizinhos, na sua família, no seu trabalho, que é mais ou menos o mundo que a gente vive, na academia, no lazer do futebol, de vez em quando para quem faz, nos lugares onde você está. Quem dizem que eu sou como cristão? Quem eles dizem, quem que eles acham que eu sou como cristão? Não quem eu penso que eu sou, o que eles acham que eu sou. Daí você vai ter uma boa medida para saber, será que realmente a minha vida está certinha no testemunho? Quem eles acham que eu sou como cristão? Porque eles achando que você verdadeiramente é um filho de Deus, que você tem algo diferente, eles vão se abrir para você poder falar das verdades bíblicas e salvar a muitos.